segunda parte. Vamos ler um texto bastante interessante, apenas 2 versículos, que se encontra na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 e o 7 apenas. Leia. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nós já temos falado que Paulo alcançou um grau de santidade e de intimidade tão grande com Deus que a morte não assustava Paulo. Paulo não tinha medo da morte. Certa vez ele disse que estava em dúvida. Não saberia se morrer era melhor do que ficar. Ele disse que a única coisa que às vezes o coração dele pedia não era porque ele queria viver, que para ele a vida já não faria mais sentido. O que Paulo tinha de relacionamento com Deus, o que Paulo tinha visto diante de Deus, fazia com que ele almejasse o céu todos os dias. E certo é que ele foi preso para Roma. E todos que já leram a história geral, qualquer pessoa que leu a história geral, vai se deparar com a cidade de Roma em chamas. Ela pega fogo, tenta acalmar e em seguida ela pega fogo de novo. Certo é que a cidade estava em chamas há 9 dias, isso é a história geral. E era naquela época que Paulo era um prisioneiro do imperador. Todas as grandes catástrofes que aconteciam era associado ao pecado de alguém, à desobediência de alguém. Então, tanto tempo a cidade em chama, o povo começava a imaginar que o imperador estava em pecado, coisa dessa natureza, e Deus estava castigando. Então o imperador teve uma ideia, aparentemente uma terrível ideia, mas para Paulo foi uma ótima ideia. Ele decide condenar Paulo à morte, mesmo sem passar pelo julgamento. Mas Paulo não era um preso comum. A guarda real, chamado de guarda pretoriana, sabia que Paulo estava preso por questões religiosas e não por crimes que os cometeram. Então aqueles soldados amavam Paulo, porque conhecia a veracidade e a idoneidade, o seu caráter. Então quando o imperador decreta a morte de Paulo, um daqueles soldados, não sabemos quem, foi até Paulo e contou a Paulo o que havia acontecido, que o imperador o decretara a sua morte. Você pensa que Paulo se desesperou? Morrer ou viver para um homem de Deus como Paulo não fazia a menor diferença. Quando o soldado diz para ele que ele fora condenado à morte, ele faz essa reflexão que nós demos. Observe que ele diz com todas as letras. Observe o que é que Paulo diz no capítulo 4, versículo 6. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício.
Isso é, o imperador jogou a culpa em mim e vai me oferecer e o tempo da minha partida está próximo. Mas ele faz uma afirmativa que até hoje nos desperta. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isto é, Paulo disse: o imperador já me ofereceu, é ele, hoje o sacrifício sou eu. Hoje eu serei sacrificado em Roma. Mas ele disse: mas eu combati o bom combate. A minha carreira eu acabei aqui. Mas a minha fé não. A minha fé eu guardei. A fé é a arma mais poderosa que alguém pode ter. Pela fé, Daniel venceu os leões daquela cova. Certamente os leões de Daniel dormiram tranquilamente naquela noite. Pela fé, Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo aquecido 7 vezes. A temperatura estava tão alta que matou as pessoas que empurraram ele na fornalha. O fogo queimou os laços das correntes que os acorrentavam, mas não tocou sequer os seus pelos pela fé. Pela fé, Abraão levou seu filho ao sacrifício e um cordeiro apareceu no deserto. É a fé. O escritor aos Hebreus disse no capítulo 10, no versículo 37 e 38: ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, irmão, a fé, eu não preciso ter fé, eu não preciso ver para ter fé. Oh glória! Eu tenho falado em outros vídeos. O cristão não precisa ver uma luz no final do túnel para ser guiado pelo caminho. Não! O cristão precisa ouvir a voz do Espírito Santo, mesmo quando não consegue enxergar o caminho. Deus os guiará. Se ouvirmos a voz do Senhor, mesmo sem a tal luz no final do túnel, nós alcançaremos o nosso alvo, que é Jesus. Quando Deus quer confundir, pela fé Moisés, antes de orar, Moisés diz para os filhos de Israel: os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais vocês vão ver. Antes de orar a Deus, quando ele foi orar, Deus não disse mais nada para ele. Diz: por quê? Diga ao povo que marchar para onde? Se tinha um mar vermelho na frente. É fé, irmão. Precisamos ter fé. Mesmo que nos falte tudo, mesmo que nos faltem os amigos, pessoas ao nosso lado, Jesus é o nosso guia. Davi disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esta é a nossa certeza, irmão. Então vamos andar por fé. Vamos deixar Jesus dirigir os nossos passos. Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Alguém pode tirar tudo de nós, mas a nossa fé jamais.